aula mega, super, hiper importante, porque é a aula onde a gente vai falar de currículo e nessa discussão traremos as teorias do currículo. Você sabia que tem teorias de currículo? O que você entende por currículo? Essa é a aula de desconstruir aquilo que você entende de currículo, porque a gente vai partir desde a história de como surge esse currículo até as teorias que vão ser mais recentes, que vão falar dessa ideia de currículo, né? E esse é um assunto importante porque a gente vive um momento de reconstrução das propostas curriculares em função da Base Nacional Comum Curricular. Então, discutir currículo é muito importante porque currículo é a questão central da escola. A escola é currículo. Aquilo que acontece na escola é currículo. Então, quando a gente discute o currículo, a gente está discutindo justamente essa centralidade existente nos processos que a escola tão comumente atua, tão constantemente faz. Então, para iniciar a nossa aula, vou passar aqui o slide e a gente começa a ler um pensamento que é do Tomás Tadeu da Silva. Tomás Tadeu da Silva é um autor muito importante. Esse é um livro que eu gosto muito, chamado Documento de Identidade. Tá? E ele vai falar de currículo, Documento de Identidade, é o nome do livro. E ele diz o seguinte: o currículo é lugar, é espaço e é território. Currículo é relação de poder, é trajetória, é viagem, percurso. É autobiografia, é nossa vida, currículo vitae, no currículo se forja a nossa identidade. O currículo é texto, é discurso, é documento, o currículo é documento de identidade. O currículo é documento de identidade da escola. E a gente vai discutir essas questões aqui nessa aula de hoje. O currículo é lugar, é espaço, é território. O currículo é lugar. O currículo é uma arena. O currículo é uma arena onde existem conflitos, tá? De diferentes ordens acontecendo, como é a questão do palco que é a escola, né? Com as diferenças que ali se encontram. O currículo tem sim uma relação de poder. Você já se perguntou por que é que alguns conteúdos ou alguns objetos de conhecimento são colocados no nosso currículo e outros não? Por que que algumas coisas são consideradas importantes e outras não? Vou dar um exemplo bem recente. Hoje todo mundo fala de educação financeira, é importante que as crianças comecem essa educação financeira cada vez mais cedo. Ok, bacana, tá certo. Então por quê? Tem um porquê aí por detrás disso, né? Tem uma relação de poder de quem quer que educação financeira faça parte do currículo. Tem suas razões. E, da mesma forma, a gente tem pessoas e forças que dizem assim, filosofia, para que filosofia? A história, para que história? Então, da mesma forma, a gente está falando de poder. Que poder é esse que acha que educação financeira é importante? E que poder é esse que diz que história, filosofia e geografia são objetos de conhecimento não tão importantes e podem ser subtraídos de uma grade curricular? Então, é poder. Existe muito poder na discussão do que vai ser apresentado como uma proposta de trabalho da escola. E a autobiografia é a vida, né? Então, a nossa vida é como se fosse um currículo, porque isso é uma trajetória. E o que nós somos hoje tem influência daquilo que nós vivemos na escola, daquele currículo que foi a nossa experiência escolar enquanto estudantes. Por isso que ele é texto, ele está escrito. Mas ele é discurso, tá? É aquilo que se fala dele, tá? É aquilo que se diz dele. Ele é um documento e é especialmente, então, esse documento de identidade. Começando, a gente vai lá entender a própria palavra. A palavra currículo vem do latim currículo. Currículo quer dizer pista de corrida. Quer dizer origem e abrangência. Então, a pista de corrida ela tem uma origem e ela vai daqui até ali, não é assim? É um curso, um percurso. E esse curso e percurso eu uso para o ato de correr. Então, essa ideia, a palavra currículo, já foi muito associada a essa ideia, né? De uma pista, de uma trajetória, por isso currículo, que vai ser trilhada pelos alunos que estão ali presentes. Bom, diferentes entendimentos acontecem e vão denominando aquilo que a gente entende por currículo. Então, a gente pode pensar currículo como conteúdo a ser ensinado e a ser aprendizado.
e a ser aprendido. Experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos estudantes. Planos pedagógicos elaborados pelos professores, por escolas e por sistemas educacionais. Objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino. Processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus de escolarização. E a gente pode se perguntar, o que é currículo? Muita gente vai pensar ainda naquela visão de que currículo é lista de conteúdos. A gente vai pensar que conteúdos são esses e isso vai ser currículo. Não. Currículo é muito mais do que isso. Isso faz parte do currículo, mas é uma parte pequena do currículo, porque o currículo, o entendimento que se tem de currículo hoje é algo muito mais. É tudo o que acontece na escola. Currículo são as aprendizagens que acontecem na escola. Então, todas as respostas que cabem dentro desse processo de aprendizagem é aquilo que a gente vai chamar de currículo. E por isso, o nosso objetivo aqui é compreender que o currículo é cheio de intenções e de significados. Cheio. Todo o nosso currículo tem essas intenções, tem significados por detrás dele. Quando a gente acrescenta ou tira conhecimento daquele currículo. Quando a gente organiza de uma forma ou de outra forma, a gente tem intenções. Existem relações de poder e de espaço que envolvem aquilo que somos e aquilo em que nos tornamos. Olha como é que o currículo tem tudo a ver com o desenvolvimento humano, né? A partir daquilo que se oferece, por exemplo, nas escolas, como experiências de aprendizagem, as pessoas podem se conhecer, conhecer as suas principais aptidões ou desenvolver aptidões em assuntos que possivelmente em outros espaços ela não teria. Quantas pessoas poderiam descobrir a sua vocação, o seu interesse por algum instrumento, caso ou se a escola apresenta a esse sujeito essa possibilidade, né? Quantas pessoas podem gostar de um trabalho de laboratório, de experiências, de química, quando a escola oferece a eles essa possibilidade? Como o garoto vai saber que ele pode dançar muito bem, que ele tem essa possibilidade expressiva do corpo, se a escola não oferece essa oportunidade? Então, olha como é que o currículo, pensar nessa questão das experiências de aprendizagens que são ofertadas ou não aos nossos alunos, vai determinando aquilo que a gente vai entender como possibilidade de desenvolvimento desse aluno. Ah, mas ele pode fazer em casa, gente, aí é outro assunto. A gente está falando da discussão da escola. A gente está falando daquilo que se oferece, da relação de poder que está ali por detrás. E por que eu valorizo mais algumas coisas do que outras? Vamos lá, vou dar um outro exemplo. Se a gente for pegar uma grade curricular tradicional, inclusive agora com a questão da Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ver que há, especialmente, vamos falar um pouquinho do ensino médio, uma valorização de duas áreas. A área das línguas, das linguagens e suas tecnologias, mas nessa área das linguagens da língua portuguesa e na área da matemática, do componente curricular que é matemática. Eles são os únicos dois que estão presentes nos 3 anos do ensino médio em função dos novos itinerários formativos e toda essa mudança que acontece no ensino médio. Aí eu te pergunto, por quê? Por que o português e a matemática? Por que não? Aqui, por que mesmo, tá? Não estou sugerindo absolutamente nada, é para a gente questionar. Por que não português e história? Por que não ciências? Por que não geografia? Por que não? Quem é que determina o que é mais importante? Por que é mais importante que as pessoas saibam português? A gente pode justificar pela comunicação, mas por que é tão importante que as pessoas saibam muito mais matemática do que saibam história, ou muito mais matemática do que saibam ciências, tenham mais acesso a esses conteúdos? Bom, relações de poder, ok? Sempre que a gente pensa currículo, a gente não perde de vista essa situação dessas relações de poder. Bom, o currículo também tem uma história, né? Ele surgiu de onde? Não foi alguma coisa assim, né? Combustão espontânea. Então a gente tem uma história do currículo e essa história do currículo se inicia lá em 1918 nos Estados Unidos. Um processo de massificação da escolarização com intensa industrialização. Então assim, tem um processo grande de industrialização acontecendo e a gente precisa então ampliar esse processo de escolarização. E o currículo então foi pensado
como uma forma de racionalizar o processo de construção do desenvolvimento e de testagem desses currículos, numa preocupação que partia principalmente das pessoas que estavam ligadas à administração da educação. Olha, eu tenho que aumentar, então vamos testar aqui o que funciona, né, para que a gente possa colocar mais efetividade nessa situação. E aí, nesta época, o conceito de currículo era esse aqui: uma especificação precisa de objetos, procedimentos e de métodos para obtenção de resultados que podem ser medidos e que passou a ser aceito pela maioria das escolas, dos professores, dos estudantes e dos administradores escolares. Então, essa visão de currículo como algo técnico, né? Então, eu tenho objetos, procedimentos e métodos. Pronto, vou avaliar e isso passou a ser aceito pela maioria das pessoas. Bom, começou em 1918, mas vamos entender o contexto no qual isso aconteceu? Tinha um contexto social e econômico por detrás dessa história. Então, uma forma e uma organização social baseada na propriedade privada e nos meios de produção. Liberalismo, né? A gente está falando dos Estados Unidos, essa era a ideia, a política econômica em vigor. Um processo de industrialização, de urbanização, contando com a presença de muitos imigrantes, um processo grande de imigração. Isso gerou uma coisa: um abalo ao tipo de vida e à homogeneidade da comunidade rural. Então veja, se eu tenho um processo de industrialização, essas cidades pequenas vão crescendo, né, vão se urbanizando, com a presença de muitos imigrantes, os imigrantes que chegam vão trazendo novos processos culturais, né, vão trazendo as suas culturas, a sua língua, a sua forma de entender a relação das pessoas, a relação com a vida. E isso vai trazendo, então, um abalo àquela homogeneidade da vida até então conhecida nos ambientes rurais dos Estados Unidos. Bom, e aí precisamos fazer alguma coisa para não perder o estilo americano de viver. O que se faz? Pensar nessa necessidade de manutenção do status quo. Como é que o imigrante vai tirar o meu lugar? Bom, e aí a gente vai pensar eles lá pensam em consolidar um projeto nacional comum para restaurar a homogeneidade em vias de desaparecimento. Muito imigrante, né? Então vamos pensar como é que a gente faz para barrar esse processo e para recuperar esse processo de homogeneidade, uma normalização, uma uniformização de comportamentos e de atitudes. E adivinha onde é que isso vai parar? É isso aí, na escola, né? É sempre a escola. E aí o currículo escolar, portanto, deveria inculcar, tudo a ver com positivismo, palavras que a gente usa quando fala de Durkheim, quando fala de Augusto Comte, né? Então vamos lá, inculcar, forjar novos valores, condutas, hábitos, capacidades que sejam adequadas às novas necessidades da economia. Então a gente começa a trazer essa ideia da educação associada diretamente à economia, associada diretamente ao mercado de trabalho, associada à ideia de quem eu preciso formar para assumir esse papel, quem eu preciso formar, como eu preciso formar para garantir a hegemonia. Bom, e aí o currículo precisava buscar a ordem, a racionalidade e a eficiência. Um currículo que justificasse o sistema capitalista, que enfatizasse a defesa da liberdade, dos direitos e interesses individualistas na sociedade. Vocês sabem que nessa ideia do capitalismo, do liberalismo, a questão é do individualismo e não da coletividade, né? É do esforço pessoal, essa ideia que separa os homens e não que une. A finalidade, então, planejar cientificamente as atividades pedagógicas e controlá-las, visando metas, visando padrões pré-definidos. É assim que começa toda essa ideia do currículo. Bom, eu acho que até aqui deu para a gente deixar muito claro essa ideia de que o currículo é um instrumento de controle social por excelência. É um instrumento de poder. Fica claro na própria história do currículo que ele surge para fazer controle social de um determinado público, especialmente desses imigrantes que chegavam. Ele vai fazer controle quando ele vai inculcar, quando ele vai forjar novos valores dentro daquela perspectiva do trabalho que acontece na escola. Bom, essa é um pouquinho da história. Lógico que a gente poderia falar mais, mas a gente começa a entrar então nas teorias sobre o currículo. Então, a partir de toda essa discussão,
a gente vai falar da primeira teoria do currículo, ou das primeiras que são as teorias tradicionais de currículo. Bom, gente, vamos falar de tradicional, vamos repetir um pouquinho. A gente disse que o currículo começou lá em 1918 e começou nesse formato tradicional. E aí tem uma pessoa extremamente importante, que é o John Bobbitt. Olha o que ele fez. Ele organizou um livro, o primeiro livro falando sobre currículo, que é esse aqui, ó, The Curriculum, Escolarização das Massas. Tá claro a intencionalidade no título do livro. E ele usava, nessa descrição, princípios da administração. Administração mesmo, tá? Administração de indústrias. Da racionalidade técnica, com cientificismo e padronização nos processos pedagógicos. Então, os processos pedagógicos eram padronizados. Assim como uma produção de fábrica é padronizada, da mesma forma esses processos eram padronizados. Então, com categorias de controle e categorias de eficiência social e com esses princípios da administração científica. Mais especificamente, o Taylorismo aplicado à escola. Para quem não sabe o que é Taylorismo, eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, esse aqui é Frederick Taylor, a foto dele está ali. O Taylorismo, então, também é chamado de administração científica e foi esse modelo de administração criado por esse sujeito, que é o Frederick Taylor, que foi considerado o pai dessa administração científica e um dos primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas, tá? Então, o que ele dizia? No Taylorismo, a gente tem ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência no nível operacional. O maior rendimento do serviço do operariado na época, que era desqualificado e tratado com total desleixo pelas empresas, e o estudo de tempos e movimentos, que mostrou que um exército industrial desqualificado significava baixa produtividade e lucros decrescentes, forçando as empresas a contratarem mais operários. Você já viu aquele filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin? Aquele momento em que ele está naquela linha de produção e ele só martela e ele fica louco, né, naquela produção? Pois é, o Taylorismo vai tentando trazer esse tipo de olhar para a eficiência. Então, o sujeito, ao invés de construir ou montar uma cadeira só, essa cadeira, o seu processo de construção passa por uma linha de montagem. Então, um coloca o assento, o outro a parafuso, o outro coloca a borrachinha no pé e assim por diante. Então, eu tiro do sujeito aquela ideia da construção do todo e parto para aquela ideia de que ele vai fazer somente aquilo, ele vai ser o aparafusador. Para o sujeito, é complexo, porque o que ele faz? O que ele sabe? Para as empresas, isso ganha em eficiência, porque se cada operário produzisse, não sei, 10 cadeiras por dia, a linha de montagem faz com que essa produtividade seja muito maior, sem que haja aumento de salário ou mais despesas em relação a essa questão. Bom, isso é a ideia do Taylorismo. O Taylorismo foi avançando, já passou pelo Fordismo, que é quando chegam as grandes máquinas e assim por diante, mas nessa história de currículo inicial é importante a gente lembrar desse processo. Outra pessoa muito importante para a gente falar, ainda nessa perspectiva de currículo tradicional, é do Ralph Tyler, que tinha uma preocupação muito grande com essa organização e com o desenvolvimento do próprio currículo e que começou a pensar na ideia de que a gente tem que ter, então, objetivos educacionais. O currículo, então, começou a ser visto como uma atividade neutra. A gente sabe que nada em educação é neutro, mas era visto como uma atividade neutra, como um instrumento de racionalização da atividade educativa e como controle do planejamento. E aí a gente começa a entrar numa época de tecnocratismo, ou seja, a escola como uma via de adaptação aos preceitos mercadológicos, com base no controle de resultados e na explicitação de objetivos com base na formação para mercado, para base mercantil. Sempre isso. Então, essa relação entre currículo, escola e mercado de trabalho, no olhar, na preocupação do Ralph Tyler, só se ampliam. E aí a gente vai ver algumas características, né? Aparece aqui o ensino humanístico de cultura geral, ou seja, aquilo que não tem uma relação direta com a vida do estudante, mas que faz parte dessa discussão. Uma concepção humanista tradicional que se centra na essência do intelecto, do conhecimento, do homem constituído por uma essência imutável. É aquela ideia do inatismo que está muito presente em alguns momentos.
Por outro lado, a gente tem ensinos de caráter verbalista, autoritário, inibidor, conteúdos enciclopédicos completamente descontextualizados, uma valorização do conteúdo, do aspecto intelectual, da disciplina, uma educação totalmente centrada no professor, que domina os conteúdos, e essa ideia de que educar é repassar os conhecimentos. Ainda dentro desse olhar tradicional, mas aí buscando já outro tipo de abordagem, mas dentro de um currículo tradicional e afinando cada vez mais essa relação com o mercado de trabalho, a gente tem a ideia de, dentro dessa ideia ainda de um currículo tradicional, tudo aquilo que vem do behaviorismo, ou do comportamentalismo, ou do ambientalismo. Ou seja, uma ideia de que a aprendizagem é somente uma modificação do comportamento ou uma modificação do desempenho. Eu não sabia antes, agora eu sei. Se eu decorei, não me importa. Mas se eu sei a resposta, eu mudei o desempenho. Então, o ensino seria esse processo de condicionamento, uma mecanização de todo esse processo, né, do behaviorismo, sem nenhuma preocupação com o processo de aprendizagem, com o sujeito, como se a gente estivesse falando somente de processos de condicionamento o tempo inteiro. E sem fazer distinção entre criança e adulto, achando que a capacidade de assimilação são iguais, a única diferença é que a criança é menos desenvolvida. Então, seria uma aprendizagem muito mecânica, muito passiva, o aluno passivo, recebendo aquele conhecimento sem considerar as características de cada um. O aluno, ele é educado para atingir, pelo seu próprio esforço, a sua plena realização pessoal, ou seja, essa ideia de individualismo e de competitividade. E, de novo, eficiência, eficácia, qualidade, racionalidade, produtividade na escola, ou seja, a gente traz da empresa, a gente traz da indústria esses termos para começarem a ser utilizados também no campo da escola. Bom, e aí o que a escola faz dentro desse processo tradicional? Ela transmite conhecimentos, ela realiza a preparação moral e intelectual dos indivíduos para assumir o seu lugar na sociedade, dentro da ideia das classes. Ela oferta a todos os mesmos caminhos e privilegia, assim, as camadas mais favorecidas, porque ela vai sempre propor toda aquela ideia que é hegemônica, né, que é majoritária, vai se articular com o sistema produtivo para o aperfeiçoamento desse sistema capitalista, com a formação de indivíduos. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!